Aula 1: Planos de aventura. Vou falar com alguns amigos e ver se estão disponíveis. Estou com vontade de uma aventura. Isso soa excitante. É sempre bom partilhar aventuras com os amigos. Definitivamente. Explorar novos lugares e experimentar novas atividades juntos cria memórias maravilhosas. Já pensou em que tipo de aventura gostaria de embarcar? Estou aberto a sugestões. Talvez uma caminhada ou uma escapadela de fim de semana para uma cidade próxima. Ambas as opções soam fantásticas. Caminhadas permitiriam conectar-se com a natureza, enquanto uma viagem pela cidade oferece um tipo diferente de emoção. Isso é verdade. Vamos ver no que os nossos amigos estão interessados e decidir com base nas suas preferências também. É sempre bom considerar os interesses de todos para garantir que todos se divertem muito. Vou falar com eles e reunir algumas ideias. Tenho a certeza de que vamos apresentar um plano de aventura emocionante. Perfeito. Vamos manter a mente aberta e estar prontos para novas experiências e muita diversão. Absolutamente. A aventura espera e mal posso esperar para embarcar nesta viagem com os amigos. Vai ser uma aventura inesquecível. Estou ansioso por isso. Eu também. Vamos começar a planear e preparar-nos para um tempo fantástico juntos. Aula 2: Partilha de ocupação. Trabalho como professor numa escola local. E tu? Isso é maravilhoso. Ser professor deve ser gratificante. Trabalho como designer gráfico. Ensinar é realmente gratificante. Gosta de ajudar os alunos a aprender e crescer. Do que gosta em ser designer gráfico? Como designer gráfico, adoro poder expressar a minha criatividade e dar vida às ideias através de elementos visuais. Isso soa fascinante. O design desempenha um papel crucial em muitos aspectos das nossas vidas. Absolutamente. É incrível como o design pode impactar a forma como as pessoas percebem e interagem com as coisas. Concordo. É fantástico ver como as nossas diferentes ocupações contribuem para a sociedade de formas únicas. Definitivamente. Tanto o ensino como o design têm o poder de inspirar e fazer uma diferença positiva. É importante encontrar satisfação e alegria no nosso trabalho. Como é que se interessou pelo design gráfico? Sempre tive uma paixão pela arte e pela comunicação visual. A prossecução do design gráfico permitiu-me combinar os meus interesses e competências. Isso é fantástico. É maravilhoso quando podemos alinhar as nossas paixões com as nossas carreiras. Sinto-me afortunado por poder fazer o que amo todos os dias. E tu? O que o levou a ser professor? Sempre gostei de trabalhar com crianças e ajudá-las a aprender. É incrivelmente gratificante testemunhar o seu crescimento e desenvolvimento. Isso é lindo. Os professores desempenham um papel vital na formação das gerações futuras. Obrigado. Tenho alegria em causar um impacto positivo na vida dos alunos e ajudá-los a atingir todo o seu potencial. É evidente que ambas as nossas ocupações envolvem fazer a diferença e contribuir para a sociedade.
Absolutamente. O nosso trabalho permite-nos deixar um impacto duradouro, e isso é algo de que nos orgulhar. Não podia estar mais de acordo. Temos a sorte de ter encontrado carreiras significativas que se alinham com as nossas paixões. Na verdade, estamos. É um privilégio acordar todos os dias e fazer algo de que gostamos genuinamente. Vamos continuar a causar um impacto positivo através do nosso trabalho e inspirar outros ao longo do caminho. Absolutamente. Um passo a cumprir carreiras e fazer a diferença na vida dos outros. Aula 3. Reservar um quarto. Posso reservar um quarto para 2 noites. Claro, quando gostaria de fazer o check-in. Isso soa bem. Podemos fazer o check-in às sextas-feiras e check-out no domingo. Muito bem, deixe-me verificar a disponibilidade para essas datas. Leve o seu tempo. Seria ótimo se pudermos encontrar um quarto com uma bela vista. Vou certificar-me de verificar se há quartos com vista. Acrescenta um toque extra à experiência geral. Obrigado. É sempre bom acordar com uma bela vista pela manhã. Concordado. Também verei se existem comodidades adicionais ou ofertas especiais que possamos aproveitar. Isso seria fantástico. Algumas regalias extras podem tornar a estadia ainda mais agradável. Encontrei algumas opções. Há um quarto com vista disponível. Também inclui pequeno almoço. Perfeito. Isso soa como uma ótima escolha. Quais são as tarifas para essas noites? As taxas são razoáveis. Fica dentro do nosso orçamento para a escapadela de fim de semana. É ótimo ouvir isso. Vamos em frente e reservar esse quarto para 2 noites. Muito bem. Vou prosseguir com a reserva e garantir o quarto para as datas desejadas. Obrigado por cuidar da reserva. Agradeço a sua ajuda. Não há problema. É um prazer. Fico feliz em poder ajudar com a reserva. Estou ansioso para a escapadela de fim de semana. Será uma boa pausa da rotina. Será uma fuga refrescante. Estou entusiasmado por passar bons momentos juntos. Eu também. Vai ser um fim de semana memorável. Obrigado mais uma vez por tratar da reserva. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Vamos preparar-nos para uma maravilhosa escapadela de fim de semana. Lição 4. Termos de negociação. Podemos aceitar isso, mas gostaríamos de solicitar uma maior flexibilidade no que se refere aos limites de responsabilidade. Compreendo a sua preocupação. Poderia, por favor, detalhar a flexibilidade específica que procura? Atualmente, os limites de responsabilidade parecem demasiado restritivos. Preferiríamos um limite mais elevado para acomodar circunstâncias imprevistas. Entendo o seu ponto de vista. É importante ter alguma margem de manobra em caso de situações inesperadas. Exatamente. Queremos garantir uma proteção suficiente e, ao mesmo tempo, pudermos gerir eficazmente os riscos. Permitam-me que discuta isto com a minha equipa e veja se podemos oferecer uma solução mais flexível. Isso seria muito apreciado. Valorizamos a sua disponibilidade para considerar o nosso pedido.
Obrigado pela compreensão. O nosso objetivo é encontrar um acordo mutuamente benéfico. Acreditamos que, com um limite de responsabilidade ligeiramente mais elevado, podemos prosseguir com confiança com a parceria. Farei o meu melhor para defender o seu pedido e encontrar uma solução que satisfaça as necessidades de ambas as partes. Agradecemos os seus esforços para encontrar um terreno comum. É essencial para uma colaboração bem-sucedida. O nosso objetivo é estabelecer uma parceria que fomente a confiança e assegure uma relação de trabalho suave. Concordado. Ao abordar esta preocupação, podemos avançar com confiança e compreensão partilhada. Entrarei em contacto consigo o mais rapidamente possível com uma proposta atualizada que reflita a flexibilidade solicitada. Obrigado pela sua atenção imediata a este assunto. Estamos ansiosos para ouvir de si em breve. Sejam bem-vindos. Agradeço a vossa paciência e farei questão de dar uma resposta atempada. Valorizamos a sua parceria e a oportunidade de trabalharmos em conjunto. Vamos encontrar uma solução que satisfaça ambas as partes. Absolutamente. Estamos empenhados em chegar a um acordo que funcione para todos os envolvidos. Obrigado, Ana. Confiamos na sua capacidade de negociar termos que se alinhem com as nossas necessidades. Aula 5. Escapadinhas de fim de semana. Sempre tão relaxante. Isso soa bem. Tem algum destino específico em mente para a nossa escapadela de fim de semana? Estava a pensar numa cabana acolhedora nas montanhas. Algures rodeado de natureza e tranquilidade. Isso soa perfeito. Estar na serra seria uma ótima oportunidade para desconectar e descontrair. Absolutamente. É uma oportunidade de escapar da agitação da cidade e reconectar-se com a natureza. Não podia estar mais de acordo. A tranquilidade das montanhas tem uma maneira de rejuvenescer a mente e o corpo. Além disso, geralmente há muitas atividades ao ar livre para desfrutar, como caminhadas ou explorar trilhas próximas. Isso é verdade. Seria maravilhoso apreciar as vistas panorâmicas enquanto faz uma caminhada ou uma caminhada de lazer. E se a cabine tiver lareira, podemos aconchegar-nos em frente a ela durante a noite. Isso soa encantador. Criaria uma atmosfera acolhedora e convidativa, perfeita para relaxar. Também gosto de observar as estrelas, e estar longe das luzes da cidade seria uma grande oportunidade para isso. Absolutamente. O céu claro e noturno nas montanhas oferece uma vista espetacular das estrelas. É uma oportunidade de apreciar a beleza do universo e sentir uma sensação de admiração e admiração. Concordo plenamente. A natureza tem uma maneira de nos lembrar a vastidão e a beleza do mundo que nos rodeia. É importante fazer estas pausas e priorizar o autocuidado. O nosso bem-estar merece atenção e carinho. Tens toda a razão. Tomar tempo para recarregar as energias e cuidar de nós mesmos permite-nos ser o nosso melhor eu. E é ainda melhor quando podemos partilhar estas experiências com alguém especial, como vocês. Sinto-me da mesma maneira. Estou grato por tê-lo como companheiro nestas aventuras. Da mesma forma, John. Vamos aproveitar ao máximo as nossas escapadelas de fim de semana e criar memórias duradouras juntos.
Não podia estar mais de acordo, Ana. Aqui estão muitas outras escapadelas de fim de semana relaxantes e rejuvenescedoras no futuro. Lição 6. Estabelecer objetivos. Objetivos. Isso é verdade. Acho que é motivador trabalhar em prol de algo específico. Estabeleceu metas para si mesmo ultimamente? Sim, eu tenho. Tenho trabalhado para melhorar o meu nível de fitness. O meu objetivo é correr uma meia maratona no próximo ano. Isso é impressionante. Correr uma meia maratona requer dedicação e treino consistente. Admiro a sua determinação. Obrigado, John. É um desafio, mas acredito que é importante desafiar-nos e lutar pelo crescimento pessoal. Não podia estar mais de acordo. Empregarmos-nos para fora das nossas zonas de conforto é onde acontece o verdadeiro crescimento. Exatamente. Ao estabelecermos metas, damos a nós mesmos uma direção clara e algo pelo que lutar. Também é importante dividir grandes objetivos em etapas menores e gerenciáveis. Torna a viagem menos avassaladora. Concordo plenamente. Dar pequenos passos e celebrar cada marco ao longo do caminho mantém-nos motivados. É uma boa mentalidade de se ter celebrar o progresso, por menor que seja, mantém o ânimo elevado. Absolutamente. É tudo uma questão de manter uma perspectiva positiva e reconhecer o esforço que colocamos para alcançar os nossos objetivos. E acho que partilhar os nossos objetivos com amigos ou familiares que o apoiam pode proporcionar um impulso extra de encorajamento. Concordo. Ter um sistema de apoio torna a viagem mais agradável e ajuda-nos a manter-nos responsáveis. Por falar em objetivos, já pensou em algum objetivo profissional que gostaria de alcançar num futuro próximo? Sim, eu tenho. Pretendo melhorar as minhas capacidades de liderança e assumir um papel de gestão dentro da minha empresa. Isso é fantástico. Desenvolver habilidades de liderança não só irá beneficiá-lo profissionalmente, mas também abrir novas oportunidades. Obrigado, John. Acredito que o crescimento contínuo e a aprendizagem são essenciais para uma carreira gratificante. Absolutamente. A procura do crescimento pessoal e profissional mantém-nos empenhados e motivados nos nossos empreendimentos. Não podia estar mais de acordo. Vamos continuar a estabelecer metas significativas e trabalhar para nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. Estou contigo nisso, Ana. Estamos aqui para definir e alcançar os nossos objetivos e abraçar a jornada ao longo do caminho. Lição 7. Hábitos saudáveis. Refeições. É ótimo ouvir isso. Que tipo de exercícios está a incorporar na sua rotina para apoiar os seus objetivos de fitness? Tenho feito uma combinação de exercícios cardio como corrida e ciclismo, bem como treino de força com pesos. Isso soa como uma abordagem abrangente. O cardio ajuda na resistência, enquanto o treino de força constrói massa muscular magra. Exatamente. É importante ter uma rotina de exercícios equilibrada que vise diferentes áreas do corpo. Concordo plenamente. A variedade de exercícios não só mantém as coisas interessantes, mas também garante a aptidão geral. E tu, John? Como se mantém ativo e mantém um estilo de vida saudável?
Gostava de fazer longas caminhadas ou caminhadas na natureza. Permite-me limpar a minha mente enquanto faço alguma atividade física. Isso soa maravilhoso. Estar na natureza tem os seus próprios benefícios terapêuticos, a par do exercício físico. Absolutamente. É refrescante desligar-se da tecnologia e mergulhar na beleza do ar livre. Não podia estar mais de acordo. A natureza tem uma maneira de rejuvenescer o nosso espírito e proporcionar uma sensação de calma. Para além do exercício, a nutrição desempenha um papel crucial na manutenção de um estilo de vida saudável. Qual é a sua abordagem às refeições? Concentro-me em incorporar alimentos integrais na minha dieta, como frutas, vegetais, proteínas magras e grãos integrais. É uma abordagem inteligente. Os alimentos integrais fornecem nutrientes essenciais e são geralmente mais benéficos para o nosso corpo. Também tento evitar tanto quanto possível alimentos processados e bebidas açucaradas. É tudo uma questão de fazer escolhas mais saudáveis. Concordo. Minimizar alimentos processados e açúcares adicionados pode ajudar muito a melhorar o bem-estar geral. Absolutamente. Trata-se de nutrir o nosso corpo com alimentos saudáveis que sustentam a nossa saúde e os nossos níveis de energia. Ao adotar estes hábitos saudáveis, podemos melhorar a nossa qualidade de vida e usufruir de benefícios a longo prazo. Isso é verdade, John. Uma abordagem equilibrada ao exercício e à nutrição estabelece uma base sólida para um estilo de vida saudável. Vamos continuar a priorizar a nossa saúde e bem-estar através da atividade física regular e da alimentação consciente. Lição 8. Compras de itens diversos. Ana, acabei de visitar esta nova loja no centro da cidade, e eles têm uma grande variedade de produtos. Impressionante. Parece bom, John. Ter uma vasta seleção torna as compras mais convenientes. O que precisa de comprar? Estou à procura de comprar algumas coisas, Ana. Preciso de umas mercearias, de um novo par de sapatos e de um presente para o aniversário da minha irmã. É uma lista e tanto, John. Comecemos pelas mercearias. Que artigos específicos pretende comprar? Preciso de repor o essencial como frutas, legumes, leite e pão, Ana. Nada demasiado extravagante. São itens básicos, John. É sempre bom tê-los prontamente disponíveis. E os sapatos? Preciso de um par de ténis de corrida confortáveis, Ana. Estive a pensar em começar a correr regularmente. É uma decisão saudável, John. Um bom par de ténis de corrida irá fornecer o apoio e amortecimento necessários. Exatamente, Ana. Quero cuidar dos meus pés enquanto me mantenho ativo. Agora, vamos falar do presente para a minha irmã. Quais são os interesses da tua irmã, John? Conhecer as suas preferências pode ajudar-nos a escolher um presente atencioso. Ela adora ler, Ana. Estava a pensar em lhe dar um novo livro ou talvez um cartão de oferta numa livraria. Isso soa como uma ótima ideia, John. Um livro ou um cartão de oferta permitir-lhe a escolher algo de que realmente goste. Também acredito nisso, Ana. É essencial considerar o seu gosto pessoal e dar-lhe algo que ela aprecie. Absolutamente, John.
Adaptar o presente aos interesses dela mostra que pensaste nisso. Concordo, Ana. É o pensamento que conta quando se trata de presentear. Agora, vamos fazer um plano de compras. Claro, John. Podemos começar por priorizar as mercearias uma vez que são essenciais. Depois podemos passar aos sapatos e ao presente. Isso soa como uma ordem lógica, Ana. Vamos fazer uma lista de compras para garantir que não esquecemos nada. Boa ideia, John. Uma lista de compras ajuda-nos a manter-nos organizados e a aproveitar ao máximo a nossa viagem de compras. Vou anotar os artigos de que precisamos para mercearias, sapatos e o presente, Ana. Servirá como nosso guia. Perfeito, John. Ter uma lista clara irá agilizar a nossa experiência de compra e evitar compras desnecessárias. Concordo, Ana. Vamos conseguir tudo o que precisamos, estando atentos ao nosso orçamento e fazendo escolhas sábias. Absolutamente, John. Com um planeamento adequado e uma abordagem focada, podemos atingir os nossos objetivos de compras de forma eficiente. Obrigado pela sua ajuda, Ana. As compras podem ser esmagadoras às vezes, mas ter um plano torna mais fácil. Seja bem-vindo, John. Fico feliz em poder ajudar-te. Vamos fazer da nossa viagem de compras um sucesso. Na verdade, Ana. Aqui está para encontrar todos os itens de que precisamos e desfrutar do processo ao longo do caminho. Lição 9. Acolhendo um visitante. Estamos entusiasmados em tê-lo aqui. Se tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar. Obrigado, John. Agradeço as calorosas boas-vindas. Tenho algumas perguntas sobre a zona local. Claro que estou aqui para ajudar. O que gostaria de saber? Existem restaurantes recomendados nas proximidades. Adorava experimentar alguma cozinha local. Absolutamente. Há um bistro encantador a poucos quarteirões de distância que serve deliciosos pratos regionais. Isso soa perfeito. Gosta de experimentar novos sabores e experimentar a cultura gastronómica local. Acho que vais gostar muito. O bistro tem um ambiente acolhedor e uma ementa que atende a vários gostos. É ótimo ouvir isso. Estou ansioso para me deliciar com algumas delícias culinárias durante a minha estadia. Tenho a certeza que terá uma experiência gastronómica fantástica lá. Se precisar de outras sugestões, é só me informar. Na verdade, queria saber se existem pontos de referência ou atrações interessantes nas proximidades. Absolutamente. Há um museu histórico a uma curta caminhada daqui que mostra o rico património desta área. Isso soa fascinante. Adoro conhecer a história e a cultura dos locais que visito. Vai certamente gostar do museu então. Está repleto de exposições cativantes e exibições interativas. Mal posso esperar para explorá-lo. Obrigado por me apontar na direção certa. É um prazer, Ana. Estou sempre aqui para fornecer recomendações e tornar a sua estadia memorável. Agradeço muito a sua hospitalidade, John. É reconfortante saber que tenho alguém em quem confiar. Sejam muito bem-vindos.
Queremos que a sua visita seja agradável e sem stress. Pergunte se precisa de mais alguma coisa. Obrigado mais uma vez, John. A vossa bondade e assistência significam muito para mim. Tudo faz parte de fazer você se sentir bem-vindo e garantir que você tenha uma experiência maravilhosa aqui. Sinto-me afortunado por ter um anfitrião tão acolhedor. Agradeço a vossa ajuda. É um prazer, Ana. Estamos entusiasmados em tê-lo aqui e queremos que se sinta em casa. Já me sinto assim, graças a si. Um momento memorável e agradável juntos. Felicitações por isso, Ana. Vamos aproveitar ao máximo a sua visita e criar memórias duradouras. Lição 10. Iniciar um projeto. Isso soa muito bem. Como posso começar esse projeto? Primeiro, vamos definir as metas e objetivos do projeto. O que espera alcançar? Quero aumentar o envolvimento do cliente e melhorar a nossa presença online. Excelente. Em seguida, deveríamos delinear um calendário com marcos e prazos específicos. Isso faz sentido. Ter um cronograma claro ajudar-nos a manter-nos no caminho certo e a medir o progresso. Agora, vamos identificar os recursos e os membros da equipa necessários para o projeto. Bom ponto. Vamos precisar de montar uma equipa capaz e reunir as ferramentas e materiais necessários. Uma vez que tenhamos a equipa no lugar, podemos atribuir funções e responsabilidades para garantir uma colaboração suave. Absolutamente. Cada membro da equipa deve ter uma compreensão clara das suas tarefas e prazos. A comunicação será fundamental ao longo do projeto. Deveríamos estabelecer reuniões regulares de atualização. Concordo. Reuniões regulares permitir-nos já abordar quaisquer questões e manter todos informados. Além disso, devemos criar um sistema de gestão de projetos para rastrear tarefas e monitorar o progresso. É uma ideia inteligente. Um sistema de gestão de projetos ajudar-nos a manter-nos organizados e responsáveis. À medida que avançamos, é importante monitorizar e avaliar continuamente o nosso progresso. Concordado. A avaliação regular permitir-nos a fazer ajustes e garantir que estamos no caminho certo. E não se esqueça de celebrar marcos e conquistas ao longo do caminho. Aumenta o moral. Tens razão. Reconhecer e apreciar as nossas realizações motivará a equipa. Por último, uma vez concluído o projeto, deveríamos proceder a uma revisão exaustiva e documentar as lições aprendidas. É um passo valioso. Aprender com as nossas experiências ajudar-nos a melhorar projetos futuros. Absolutamente. Seguindo estes passos, podemos preparar-nos para um projeto de sucesso. Obrigado por me guiar pelo processo, Ana. Sinto-me mais confiante agora. Seja bem-vindo, John. Estou aqui para apoiar-vos em cada passo do caminho. Vamos fazer deste projeto um sucesso. Agradeço o seu apoio, Ana. Juntos, alcançaremos os nossos objetivos e entregaremos resultados excepcionais. Lição 11. Yoga em casa. Fico feliz em ajudar.
Yoga em casa é uma experiência verdadeiramente feliz. É maravilhoso ouvir isso. Tenho vontade de começar uma prática de yoga em casa. Por onde devo começar? Primeiro, encontre um espaço tranquilo e confortável na sua casa onde possa praticar sem perturbações. Boa ideia. Vou criar um recanto tranquilo onde posso relaxar e concentrar-me na minha prática. Em seguida, reúna alguns adereços de yoga essenciais como um tapete, blocos e uma alça para suporte e alinhamento. Vou certificar-me de conseguir isso. Ter os adereços certos melhorará a minha prática. Agora, vamos explorar algumas poses de yoga para iniciantes com as quais pode começar. Isso seria útil. Quais são algumas poses simples que posso experimentar como iniciante? Pode começar com poses fundamentais como a pose da montanha, o cão voltado para baixo e a pose da criança. Vou lembrar-me deles. Começar com poses fundamentais ajudar-me a construir uma base sólida. Absolutamente. É importante concentrar-se no alinhamento adequado e na respiração consciente à medida que se move pelas poses. Vou ter isso em mente. A consciência da respiração é parte integrante da prática de yoga. À medida que progride, pode incorporar gradualmente poses e sequências mais desafiadoras. Isso soa excitante. Estou ansioso para avançar na minha prática ao longo do tempo. Além disso, pode explorar aulas de yoga online ou tutoriais para o guiar através da sua prática em casa. Isso é uma ótima sugestão. Ter um instrutor virtual fornecerá orientação e inspiração. Lembra-te de ouvir o teu corpo e honrar os seus limites. Yoga é encontrar o equilíbrio e o autocuidado. Estarei atento a isso. Quero que a minha prática de yoga seja segura e benéfica para o meu bem-estar. Por último, não se esqueça de tornar a sua prática agradável e um momento de autorreflexão e relaxamento. Vou ter a certeza de que infundirei a minha prática com alegria e autocuidado. Obrigado por toda a orientação, John. De nada, Ana. Fico feliz em poder ajudá-lo a iniciar a sua jornada de yoga em casa. Agradeço o vosso apoio. Aqui está a encontrar a paz e a felicidade através do yoga em casa. Felicitações por isso, Ana. Que a sua prática em casa lhe traga tranquilidade e força interior. Lição 12. Encontrar uma empresa de desenvolvimento de software. Precisamos de uma empresa com expertise em desenvolvimento de software. Alguma ideia sobre por onde começar? Investigar empresas conceituadas seria um bom primeiro passo. Queremos encontrar um parceiro de confiança. Concordado. Vamos procurar empresas com um histórico comprovado e avaliações positivas de clientes. Também é importante considerar as suas áreas de especialização. Precisamos de uma empresa que se alinhe com os requisitos do nosso projeto. Definitivamente. Deveríamos focar-nos nas empresas especializadas nas soluções de software específicas de que precisamos. Assim que tivermos uma lista de potenciais empresas, podemos entrar em contacto com elas para obter mais informações. Certo. Podemos indagar sobre a sua experiência, projetos anteriores e as tecnologias com as quais trabalham. Seria vantajoso agendar reuniões ou consultas com as empresas pré-seletadas.
Dessa forma, podemos discutir o nosso projeto em detalhe e avaliar as suas capacidades e abordagem. Durante as reuniões, devemos perguntar sobre o seu processo de desenvolvimento e estratégias de gestão de projetos. Bom ponto. A sua abordagem à gestão de projetos irá impactar o sucesso e a eficiência da nossa colaboração. Além disso, devemos perguntar sobre a experiência da sua equipa e os recursos disponíveis. Ter uma equipa qualificada e experiente é crucial para a entrega de uma solução de software de alta qualidade. Deveríamos também discutir os prazos, os marcos e o orçamento estimado para o projeto. Absolutamente. É importante alinhar as expectativas e garantir que a empresa possa cumprir os requisitos do nosso projeto. Por último, devemos solicitar referências aos seus clientes anteriores para obter uma melhor compreensão do seu desempenho. Isso é uma jogada inteligente. Ouvir os seus clientes anteriores fornecerá informações valiosas. Seguindo estes passos, podemos encontrar uma empresa de desenvolvimento de software que se adapte às nossas necessidades. Agradeço a sua contribuição, Ana. Vamos começar a nossa investigação e encontrar o parceiro perfeito. Estou animado para começar. Juntos, encontraremos uma empresa que nos ajudará a alcançar os nossos objetivos de desenvolvimento de software. Estou confiante de que encontraremos a combinação certa. Vamos começar e fazer deste projeto um sucesso. Lição 13: Planear uma viagem. Bem, estou a planear uma viagem e não tenho a certeza de como a fazer. Algum conselho, Ana? Claro. Primeiro, decida o seu destino e a duração da sua viagem. Estou a pensar em ir para a Europa durante 2 semanas. Está na minha lista de desejos há algum tempo. Isso soa excitante. Depois de ter o seu destino, verifique os requisitos de visto e certifique-se de que o seu passaporte é válido. Bom ponto. Vou certificar-me de verificar os regulamentos de visto e renovar o meu passaporte, se necessário. Em seguida, investigue a melhor altura para visitar o destino escolhido e considere o clima e os eventos locais. Isso é uma ótima dica. Quero ter a certeza de que vou visitar quando o tempo está agradável e há eventos interessantes a acontecer. Procure voos acessíveis e compare preços de diferentes companhias aéreas ou sites de viagens. Vou ficar de olho nas ofertas de voos e comparar preços para encontrar a melhor opção para o meu orçamento. Não se esqueça de reservar o seu alojamento com antecedência. Procure hotéis ou considere opções alternativas, como casas de férias ou hostelos. Absolutamente. Vou começar a procurar alojamento cedo para garantir as melhores ofertas e disponibilidade. Faça uma lista de atrasos imperdíveis e crie um itinerário aproximado para ajudá-lo a planejar seus dias. É uma ótima ideia. Ter um itinerário garantirá que aproveito ao máximo o meu tempo e não perderia nenhum ponto turístico importante. Investigar os costumes e tradições locais, bem como qualquer etiqueta cultural que deva conhecer. Vou certificar-me de me familiarizar com os costumes locais para mostrar respeito e evitar qualquer mal-entendido cultural. Considere a compra de um seguro de viagem para se proteger em caso de quaisquer circunstâncias imprevistas. É uma sugestão sábia. Vou procurar um seguro de viagem para ter paz de espírito.
Por último, embale os seus pertences com sabedoria, considerando o clima, as atividades e quaisquer requisitos específicos do seu destino. Vou fazer uma lista de verificação e embalar em conformidade para garantir que tenho tudo o que preciso para uma viagem confortável. Lembre-se de ter todos os seus documentos de viagem e informações importantes organizados e de fácil acesso. Obrigado pelo lembrete. Vou recolher todos os meus documentos e mantê-los num local seguro e acessível. Com planeamento e preparação cuidadosos, a sua viagem será certamente uma aventura memorável, John. Agradeço a sua orientação, Ana. Estou a sentir-me mais confiante em planear a minha viagem. Seja bem-vindo, John. Fico feliz em poder ajudar. Tenha um tempo fantástico a explorar a Europa. Obrigado, Ana. Vou ter a certeza de partilhar as minhas experiências de viagem consigo quando voltar. Lição 14: Gadgets avançados. Uau, olhem para todos estes gadgets. São tão avançados. Viste as últimas tecnologias, Ana? Sim, John. A tecnologia está a avançar a um ritmo incrível. O que chamou a sua atenção? Estou espantado com os novos smartphones com processadores poderosos e monitores deslumbrantes. São realmente impressionantes. E já viu os smartwatches com funcionalidades de monitorização de fitness e monitorização da saúde? Absolutamente. É incrível como estes relógios podem acompanhar os nossos objetivos de saúde e fitness. E os avanços na realidade virtual e nos dispositivos de realidade aumentada? São alucinantes. Mal posso esperar para experimentar mundos virtuais e aplicações de realidade aumentada. A internet das coisas também está a revolucionar as nossas casas com dispositivos inteligentes como assistentes controlados por voz e aparelhos automatizados. É como viver no futuro. Controlar as nossas casas com comandos de voz é tão conveniente. E não se esqueçam dos avanços nos drones, na robótica e nos veículos autônomos. Tens razão. Os drones estão a tornar-se mais versáteis e a robótica está a fazer progressos significativos em várias indústrias. As possibilidades parecem infinitas. A tecnologia está a moldar as nossas vidas de maneiras que não poderíamos ter imaginado antes. É emocionante e por vezes esmagador acompanhar todos estes gadgets inovadores. Isso é verdade. É importante abraçar a tecnologia e, ao mesmo tempo, estar atento ao seu impacto nas nossas vidas. Absolutamente. Devemos usar esses dispositivos avançados para aumentar a nossa produtividade, criatividade e bem-estar geral. E não esqueçamos a importância da segurança digital e da privacidade à medida que integramos mais tecnologia nas nossas vidas. Sabe as palavras, Ana. Temos de nos manter informados e tomar medidas para proteger a nossa privacidade e os nossos dados. De facto, a tecnologia é uma ferramenta poderosa e cabe-nos a nós usá-la de forma responsável. Estou grato por estar a viver nesta era de avanços tecnológicos. É um momento emocionante. Não podia estar mais de acordo, John. Vamos abraçar o futuro e aproveitar ao máximo estes gadgets avançados. Este é o incrível mundo da tecnologia e todas as possibilidades que ela nos reserva.
Felicito, John. Que possamos continuar a testemunhar e a beneficiar das maravilhas dos gadgets avançados. Absolutamente, Ana. Vamos ficar curiosos e continuar a explorar o mundo em constante evolução da tecnologia. Lição 15. Alojamento de laticínios. Tenho pensado em incorporar laticínios nas minhas refeições, mas tenho algumas restrições alimentares. Ana, acha que podemos acomodar isso? Claro, John. Podemos definitivamente encontrar maneiras de acomodar as suas necessidades alimentares. Quais são especificamente as suas restrições? Tenho intolerância à lactose, por isso preciso de evitar produtos que contenham lactose. Não é um problema, John. Existem muitas alternativas sem lactose disponíveis para que possa desfrutar. Isso é um alívio. Existem substitutos lácteos específicos que recomendaria? Leite de amêndoa e leite de coco são opções populares sem lactose para bebidas e culinária. Já experimentei leite de amêndoa antes e tem um gosto ótimo. Vou experimentar o leite de coco também. Também pode considerar o uso de iogurte sem lactose ou alternativas de queijo sem laticínios. Isso soa interessante. Vou procurar essas opções na mercearia. Além disso, existem spreads sem cáries e margarinas feitas a partir de óleos vegetais que você pode usar. É bom saber disso. Ainda posso desfrutar de alguns dos meus spreads favoritos sem me preocupar com a lactose. Absolutamente. Também pode explorar receitas que utilizam ingredientes não lácteos como substituições. É uma ótima ideia. Vou começar a procurar receitas sem laticínios para experimentar nas minhas refeições. É importante ler atentamente os rótulos dos alimentos para garantir que não existem fontes ocultas de lactose nos produtos embalados. Vou estar atento e verificar os rótulos para evitar qualquer consumo acidental de lactose. Se tiver alguma dúvida, é sempre uma boa ideia consultar um nutricionista ou profissional de saúde. Isso é um conselho sábio. Vou procurar orientação para garantir que estou a fazer as escolhas certas para as minhas necessidades alimentares. Lembre-se, existem muitas opções deliciosas e nutritivas disponíveis para acomodar as suas restrições de laticínios. Obrigado, Ana. Agradeço o vosso apoio e sugestões. É reconfortante saber que ainda posso desfrutar de laticínios de uma forma que se adapta às minhas necessidades. Seja bem-vindo, John. É tudo uma questão de encontrar alternativas que funcionem para si. Desfrute das suas refeições com produtos leiteiras incluídas. Vou, Ana. Obrigado mais uma vez pela sua ajuda. Estou entusiasmado por explorar estas opções sem laticínios. Aula 16. Orçamento das finanças. Ei, como tem gerido as suas finanças ultimamente? Comecei a fazer orçamentos e tem sido bastante útil. É bom ouvir isso, John. O orçamento é uma forma eficaz de ficar a par das suas finanças. Que estratégias tem vindo a utilizar? Tenho monitorizado as minhas despesas e categorizando-as para ver para onde vai o meu dinheiro todos os meses. É uma abordagem inteligente. Ajuda-o a identificar áreas onde pode potencialmente reduzir e guardar. Absolutamente.
Também estabeleci metas financeiras específicas, como poupar para umas férias ou construir um fundo de emergência. Ter objetivos claros dá-lhe algo para trabalhar e ajuda-o a priorizar os seus gastos. Exatamente. Comecei a alocar uma parte dos meus rendimentos para a poupança desde o início do mês. É um bom hábito a desenvolver. Pagar a si mesmo primeiro garante que está a reservar dinheiro para o seu futuro. Também tenho estado atento aos meus gastos discricionários e a tentar diferenciar entre desejos e necessidades. É uma distinção essencial a fazer. Ajuda-o a tomar decisões mais conscientes sobre os seus gastos. Até comecei a planear refeições e a cozinhar em casa com mais frequência para poupar dinheiro em jantar fora. O planeamento das refeições é uma forma fantástica de poupar. Permite-lhe planear as suas refeições, fazer uma lista de compras e evitar compras desnecessárias. Foi uma virada de jogo para mim. Não só estou a poupar dinheiro, mas também estou a comer de forma mais saudável. Isso é uma vitória dupla. O orçamento pode ter impactos positivos em vários aspectos da sua vida. Descobri que acompanhar as minhas despesas e aderir a um orçamento trouxe mais tranquilidade financeira. É verdade. Ter uma imagem clara das suas finanças permite-lhe tomar decisões informadas e reduz o stress. Fico feliz por ter começado a fazer orçamentos. É empoderador ter controle sobre o meu dinheiro e trabalhar para atingir os meus objetivos financeiros. Fico feliz por ti, John. Continuem com o bom trabalho e lembrem-se que os hábitos financeiros levam tempo a desenvolver-se. Obrigado, Ana. Agradeço o seu encorajamento. Estou empenhado em manter-me no caminho certo com a minha viagem orçamental. Não tenho dúvidas de que vai continuar a progredir. Continue a aprender e a adaptar-se à medida que avança. Faz bem, Ana. Uma melhor gestão financeira e um futuro financeiro mais brilhante. Lição 17. Passos para alcançar grandes resultados. Sinto-me motivado para alcançar grandes resultados nos meus objetivos. Ana, que passos acha que devemos dar? É uma mentalidade fantástica, John. Para alcançar grandes resultados, deveríamos começar por estabelecer objetivos concretos e realistas. Absolutamente. Ter objetivos claros dá-nos direção e algo pelo qual lutar. Uma vez estabelecidos os nossos objetivos, podemos dividi-los em etapas mais pequenas e fáceis de gerir. A sua divisão tornará o processo menos esmagador e mais viável. Deveríamos também criar um calendário ou um calendário para nos mantermos responsáveis e acompanhar o nosso progresso. É uma ótima ideia. Rever regularmente o nosso progresso ajudar-nos a manter-nos no caminho certo e a fazer os ajustes necessários. É importante manter o foco e manter uma mentalidade positiva ao longo da viagem. Uma mentalidade positiva pode ajudar-nos a ultrapassar obstáculos e a manter-nos motivados mesmo quando confrontados com desafios. Deveríamos também cercar-nos de pessoas solidárias e com ideias semelhantes que possam inspirar-nos e encorajar-nos. Ter um sistema de apoio pode fazer uma diferença significativa no nosso percurso para alcançar grandes resultados. É crucial priorizar o autocuidado e manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal ao longo do caminho.
Cuidar de nós próprios física e mentalmente garantirá que tenhamos a energia e a motivação para continuar a avançar. Devemos também estar abertos à aprendizagem e procurar continuamente novos conhecimentos e competências relacionadas com os nossos objetivos. A aprendizagem ao longo da vida ajudar-nos a adaptar-nos, crescer e melhorar à medida que trabalhamos para alcançar grandes resultados. Ao longo do caminho, é essencial celebrar pequenas vitórias e reconhecer o nosso progresso. Celebrar marcos vai manter-nos motivados e lembrar-nos o quão longe chegamos. Por último, deveríamos abraçar o processo e aproveitar a viagem, em vez de nos concentrarmos apenas no resultado final. Isso é uma lembrança valiosa, Ana. A viagem em si é onde aprendemos, crescemos e criamos memórias duradouras. Absolutamente, John. Seguindo estes passos e permanecendo dedicados, podemos alcançar grandes resultados nos nossos objetivos. Também acredito nisso, Ana. Vamos dar estes passos e trabalhar para alcançar os resultados que desejamos. Estou entusiasmado para ver o que podemos realizar, John. Vamos dar os passos necessários e alcançar grandes coisas. Felicitações por isso, Ana. Vamos embarcar nesta jornada juntos e torná-la notável. Lição 18. Escolhendo um hotel com comodidades. Isso soa bem. Prefiro um hotel com ginásio e pequeno almoço gratuito. Alguma sugestão? Claro, John. Posso recomendar alguns hotéis que correspondam às suas preferências. Já pensou em ficar numa zona específica? Vou visitar a cidade de Nova York. Idealmente, gostaria de um hotel localizado perto do centro da cidade. Nesse caso, o Grand Plaza Hotel é uma ótima opção. Tem uma localização central e oferece um buffet de pequeno almoço gratuito. Isso é perfeito. Gosto de começar o meu dia com um bom pequeno almoço. O hotel também dispõe de um ginásio. Sim, o Grand Plaza Hotel tem um centro de fitness bem equipado que os hóspedes podem utilizar. Excelente. Gosto de manter a minha rotina de exercícios mesmo quando viajo. Outra opção é o Parkide Inn. Está localizado perto de um parque, tornando conveniente para atividades ao ar livre, e eles também oferecem um café da manhã de cortesia. Isso soa apelativo. Podia fazer uma corrida matinal no parque antes do pequeno almoço. Absolutamente. O Parkide Inn proporciona um ambiente sereno para exercício e relaxamento. Tem outras recomendações? Quero explorar todas as minhas opções. Certamente. O City View Hotel é outra excelente escolha. É conhecido pelas suas vistas panorâmicas da cidade e oferecem um pequeno almoço continental de cortesia. Uau, as vistas da cidade soam fantásticas. E ter o pequeno almoço incluído é definitivamente uma vantagem. Por último, o Riverside Resort é uma opção popular. Está localizado junto ao rio, proporcionando um ambiente tranquilo, e eles têm um centro de fitness e pequeno almoço de cortesia. Estar perto da natureza junto ao rio soa adorável. É ótimo que eles também tenham instalações de fitness. Essas são algumas das principais sugestões, John. Pode explorar os seus websites para obter mais informações e comparar preços. Obrigado, Ana. Agradeço as suas recomendações.
Vou verificar os sites deles e tomar uma decisão com base nas minhas preferências. Seja bem-vindo, John. Leve o seu tempo e escolha o hotel que melhor se adapta às suas necessidades. Aproveite a sua estadia em Nova York. Vou, Ana. Obrigado mais uma vez pela sua ajuda. Estou animado para encontrar o hotel perfeito para a minha viagem. Fico feliz em poder ajudar-te, John. Tenha um tempo fantástico na cidade de Nova York e aproveite ao máximo as comodidades do seu hotel. Vou certificar-me de fazer isso, Ana. Obrigado mais uma vez. Lição 19. Sapatos confortáveis e preço razoável. Estes sapatos são confortáveis. Vou comprá-los. Concordo que o preço também é razoável. Isso é ótimo, John. É importante encontrar sapatos que proporcionem conforto e apoio. Onde é que os encontrou? Encontrei-os numa loja de sapatos local no centro comercial. Tem uma vasta seleção de calçado. Isso é conveniente. Experimentou-os para certificar de que se encaixam bem. Sim, experimentei-as e sentiram-se incrivelmente confortáveis logo de imediato. O ajuste é perfeito. É sempre uma boa ideia experimentar os sapatos antes de comprá-los para garantir o ajuste e o conforto certos. Absolutamente, Ana. O conforto é uma prioridade para mim, especialmente porque vou usá-los por longos períodos. Compreendo perfeitamente. Sapatos confortáveis podem fazer uma diferença significativa no seu bem-estar geral. Concordo. Vale a pena investir em sapatos de boa qualidade que proporcionem conforto e apoio. Por falar em investimento, referiu que o preço é razoável. Encontrou-os à venda. Sim, estavam à venda, o que os tornou ainda mais apelativos. Consegui muito. Isso é fantástico. Encontrar um par de sapatos confortáveis a um preço razoável é uma situação ganha-ganha. Definitivamente. Fico feliz por ter-me deparado com esta oportunidade. É um bom valor para a qualidade que estou a obter. Quando se trata de sapatos, é importante encontrar um equilíbrio entre conforto, qualidade e preço. Não podia estar mais de acordo, Ana. Trata-se de encontrar aquele ponto ideal onde todos os fatores se alinham. Parece que encontrou o par de sapatos perfeito que satisfaz todas as suas necessidades. Na verdade, Ana. Estou confiante que estes sapatos vão me servir bem e proporcionar o conforto de que preciso. Isso é maravilhoso, John. Sapatos confortáveis podem ter um impacto positivo nas suas atividades diárias. Absolutamente. Agora estou ansioso para usá-los e desfrutar do conforto que proporcionam. Fico feliz por ti, John. É gratificante encontrar um ótimo produto que atenda às suas necessidades e expectativas. Obrigado, Ana. Agradeço o vosso apoio. Aqui estão os sapatos confortáveis a um preço razoável. Felicito, John. Que os seus sapatos novos lhe tragam conforto e satisfação. Feliz passeio. Obrigado, Ana. Vou aproveitar ao máximo. Feliz passeio de facto. Lição 20. Localização da paragem de autocarro e tráfego.
Dependendo do trânsito, a paragem de autocarro em frente ao centro comercial é uma boa opção. Pode ser uma escolha conveniente se as condições de trânsito forem favoráveis. Já considerou outras paragens de autocarro nas proximidades? Ainda não explorei outras opções. Existem outras paragens de autocarro nas imediações? Sim, a outra paragem de autocarro a poucos quarteirões do centro comercial. Também pode valer a pena considerar. É bom saber disso. A paragem de autocarro alternativa está numa zona menos congestionada. Está localizado numa rua mais silenciosa, por isso normalmente há menos tráfego em comparação com a que está em frente ao centro comercial. Evitar o tráfego pesado me pouparia tempo e tornaria o meu trajeto mais suave. Definitivamente. Menos congestionamentos pode levar a um serviço de autocarro mais eficiente e a uma experiência de viagem mais agradável. Concordo. Vou levar isso em consideração ao decidir qual paragem de autocarro usar. Tenha em mente que o horário do autocarro pode variar dependendo da paragem, por isso é essencial verificar os horários. Isso é um bom ponto. Vou procurar os horários dos autocarros para ambas as paragens. Além disso, considere a proximidade da paragem de autocarro ao seu destino. O local é mais conveniente para si. Vou ter de verificar o mapa para ver qual paragem de autocarro se alinha melhor com o meu destino. Aproveite o seu tempo para comparar as opções e escolher a paragem de autocarro que melhor se adapta às suas necessidades. Vou, Ana. Obrigado por me fornecerem estas ideias. É útil para tomar uma decisão informada. Seja bem-vindo, John. Fico feliz em poder ajudar-te. Se tiver outras perguntas, sinta-se à vontade para perguntar. Agradeço a sua disponibilidade para ajudar, Ana. Vou informá-lo se precisar de mais esclarecimentos. Parece bom, John. Estou aqui para ajudar. Boa sorte com a sua decisão e tenha uma agradável viagem. Obrigado mais uma vez, Ana. Vou considerar todos os fatores e fazer a melhor escolha. Tenha um bom dia. Lição 21. Estudos de mercado e introdução. Podemos começar pela pesquisa de mercado. É um plano sólido. Vamos começar. Absolutamente, John. A pesquisa de mercado é crucial para a compreensão do nosso público-alvo e da concorrência. Por onde devemos começar? Vamos começar por identificar o nosso mercado-alvo. Quem são os potenciais clientes do nosso produto ou serviço? Isso é bom, John. Temos de definir o nosso público-alvo com base na demografia, interesses e necessidades. Assim que tivermos essas informações, podemos realizar pesquisas ou entrevistas para coletar insights diretamente de nossos clientes em potencial. É uma ótima ideia. Pesquisas e entrevistas podem fornecer feedback valioso e ajudar-nos a refinar nossas ofertas. Devemos também analisar os nossos concorrentes. Que produtos ou serviços oferecem e como nos diferenciamos? Tens razão, John. Compreender os pontos fortes e fracos dos nossos concorrentes ajudar-nos a posicionar-nos de forma eficaz. Podemos realizar análises competitivas estudando suas estratégias de marketing, preços e avaliações de clientes.
Além disso, devemos ficar de olho nas tendências da indústria e no comportamento do consumidor para ficar à frente da curva. A monitorização das tendências permitir-nos a adaptar as nossas ofertas e esforços de marketing para responder às exigências dos clientes em constante mudança. Concordado. É essencial manter-se proativo e responsivo à evolução do cenário do mercado. Uma vez recolhidos todos os dados necessários, podemos analisá-los para identificar oportunidades e tomar decisões informadas. A análise de dados fornecer-nos insights acionáveis e guiará as nossas estratégias no futuro. Devemos também considerar a viabilidade das nossas ideias e conduzir uma análise de custos para garantir a rentabilidade. Absolutamente. É crucial ter uma compreensão clara dos custos envolvidos e potenciais fluxos de receitas. Com uma pesquisa e análise de mercado minuciosa, podemos desenvolver uma base sólida para o nosso negócio. Isso mesmo, John. Prepara o sucesso e minimiza os riscos à medida que avançamos. Ainda bem que estamos na mesma página, Ana. Vamos mergulhar na pesquisa de mercado e recolher as informações de que precisamos. Estou animado para começar, John. Vamos pôr o nosso plano em ação e construir uma base sólida para o nosso negócio. Na verdade, Ana. Com os nossos esforços combinados, creio que podemos tomar decisões informadas e alcançar o sucesso. Absolutamente, John. Vamos trabalhar juntos e fazer com que o nosso negócio prospere. Que venha uma viagem frutífera. Felicitações por isso, Ana. Vamos embarcar nesta viagem emocionante e criar algo notável. Aula 22, reserva de restaurante e pedido especial. Posso solicitar uma tabela específica? Certamente, John. Faremos o nosso melhor para acomodar a sua preferência de mesa. Posso saber qual a tabela que tem em mente? Gostaria de uma mesa perto da janela, se possível. Gosto da luz natural e da vista. Notado, John. Vamos tomar nota da sua preferência e priorizar sentá-lo perto da janela. Isso é ótimo, Ana. Obrigado por considerar o meu pedido. Agradeço a sua atenção aos pormenores. Seja bem-vindo, John. Queremos garantir uma experiência gastronómica agradável no nosso restaurante. Estou ansioso por isso. Ouvi coisas maravilhosas sobre o ambiente e a comida. Esforçamo-nos por fornecer um serviço de primeira qualidade e cozinha deliciosa. Estou confiante que vai gostar da sua visita. É reconfortante ouvir isso. Há mais alguma coisa que eu preciso saber ou fazer para a reserva? Só mais uma coisa, John. Poderia fornecer-nos o número de convidados que se juntam a si? Será um partido de 4 pessoas, incluindo eu próprio. Estamos entusiasmados em jantar no seu restaurante. Perfeito. Faremos uma reserva para 4 às 10 horas da manhã perto da janela, conforme solicitado. Isso é fantástico, Ana. Obrigado pela sua ajuda. Agradeço a sua ajuda para fazer esta reserva. É um prazer, John. Valorizamos o seu patrocínio e garantiremos que a sua visita seja memorável. Estou confiante de que será. Mal posso esperar para desfrutar de uma refeição deliciosa num cenário encantador.
Estaremos prontos para recebê-lo e aos seus convidados às 10 horas. Estamos ansiosos para o servir. Obrigado mais uma vez, Ana. Vemo-nos em breve no restaurante. Tenha um bom dia. Lição 23. Dicas para interações envolventes. Alguma dica de noivado? A interação é crucial. Tento responder prontamente aos comentários e mensagens. É uma ótima abordagem, John. As respostas imediatas mostram que valoriza o seu público. Outra dica é fazer perguntas abertas para incentivar a conversa. Fazer perguntas é uma boa ideia. Dá às pessoas a oportunidade de partilhar os seus pensamentos e experiências. Absolutamente. Ajuda a criar um diálogo e torna a interação mais significativa. Outra dica é ser autêntico e genuíno nas suas respostas. Ser autêntico é importante. As pessoas apreciam a sinceridade e podem sentir quando alguém está a ser genuíno. Exatamente. Mostre empatia e compreensão nas suas respostas. Ajuda a construir uma ligação com o seu público. Concordo. A empatia percorre um longo caminho no estabelecimento de confiança e na promoção de uma relação positiva com os seus seguidores. Além disso, tente personalizar as suas respostas sempre que possível. Abordar as pessoas pelos seus nomes e reconhecer os seus comentários específicos. A personalização acrescenta um toque pessoal e faz com que as pessoas se sintam vistas e ouvidas. É uma ótima maneira de tornar as interações mais significativas. Responder com gratidão também é crucial. Aproveite o tempo para expressar apreço pelo apoio e feedback que recebe. A gratidão é essencial. Mostra que valoriza o envolvimento do seu público e incentiva-o a continuar a interagir. Outra dica é incentivar o conteúdo gerado pelo utilizador. Pode ser na forma de concursos, desafios, ou simplesmente pedir a sua contribuição. O conteúdo gerado pelo utilizador é uma forma fantástica de envolver o seu público e fazê-los sentir-se como participantes ativos na sua comunidade. Por último, tente ser consistente nos seus esforços de engajamento. Responda regularmente a comentários, mensagens e participe nas discussões. A consistência cria confiança e mostra o seu compromisso em promover uma comunidade vibrante e engajada. Absolutamente. Seguindo estas dicas, criará um ambiente positivo e interativo que mantém o seu público envolvido. Obrigado por partilhar estas dicas valiosas, Ana. Vou certificar-me de implementá-los nas minhas interações. Foi uma discussão frutuosa. Seja bem-vindo, John. Fico feliz que tenha achado estas dicas úteis. Estou confiante de que vão aumentar os seus esforços de engajamento. Boa sorte! Obrigado, Ana. Agradeço o vosso apoio. Aqui estão as interações mais envolventes e a construção de uma comunidade forte.